Eles diziam que aquela casa era como qualquer outra. 4 paredes, um telhado, um jardim mal cuidado e uma entrada silenciosa. Mas quem cruzou aquela porta nunca mais foi o mesmo. A história de Amityville não começa com um susto. Começa com sangue, com gritos abafados pela madrugada e com a certeza de que a partir daquela noite o mal moraria ali e não sairia tão cedo. Foi em 13 de novembro de 1974 que tudo começou. A pequena cidade de Amityville, no estado de Nova York, acordou para o que seria o seu maior pesadelo. Naquela madrugada gelada, 6 corpos foram encontrados dentro de uma casa branca de 2 andares, número 112 da Ocean Avenue. A família DeFeo, pai, mãe e 4 filhos. Todos mortos, alvejados com um rifle de repetição enquanto dormiam. O assassino? Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho. Aos 23 anos, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento. Disse que vozes em sua cabeça o obrigaram a puxar o gatilho. Vozes que vinham da casa. Vozes que o perseguiam quando o silêncio tomava conta dos corredores. A justiça foi rápida. DeFeo foi condenado à prisão perpétua. Mas a casa, ela ficou. Vazia, fria e observando. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1975, uma nova família se mudou para lá. George e Kathy Lutz, acompanhados de seus 3 filhos, compraram a casa por um preço muito abaixo do mercado. Sabiam da tragédia, mas acreditaram que poderiam recomeçar ali, esquecer o passado, construir um novo lar. Duraram 28 dias. 28 dias de terror, medo e desespero. 28 dias que se tornariam um dos relatos paranormais mais famosos e controversos do século. Logo na primeira noite, algo estava errado. O frio era intenso, mas vinha de dentro da casa. As janelas tremiam sem vento. As portas se trancavam sozinhas. E um cheiro pútrido surgia do nada e desaparecia segundos depois. George Lutz mudou. Rapidamente. Começou a acordar todos os dias às 3h15 da manhã. Sempre no mesmo horário. O exato momento em que, segundo os autos do crime, os assassinatos dos DeFeo aconteceram. Ele começou a se isolar. Ficava horas em frente à lareira, encarando as chamas sem piscar. Disse que sentia algo dentro dele. Algo que não era dele. Algo que crescia. Kathy teve pesadelos com os assassinatos. Sonhava com os tiros. Com o sangue. Com os gritos abafados. Certa noite acordou com marcas no corpo. Arranhões profundos nas costas, como se algo invisível a tivesse atacado enquanto dormia. Os filhos começaram a mudar também. O mais novo dizia conversar com um porco gigante com olhos vermelhos que o observava pela janela. George viu os olhos. Afirmou mais tarde que nunca mais dormiu da mesma forma depois daquela noite. Portas arrancadas das dobradiças. Objetos voando pela casa. Mucosas pretas escorrendo das paredes. E um quarto no porão que ninguém conseguia explicar. Uma sala vermelha sem registros na planta da casa, como se tivesse sido construída às escondidas, com paredes pintadas com uma substância escura e pegajosa. Um padre foi chamado. Benzinou os cômodos. Mas ao entrar na sala de costura, ouviu uma voz gritar em seu ouvido. "Saia daqui!" Ele saiu. E nunca mais voltou. George começou a desconfiar que o mal que habitava ali não era apenas uma energia. Era uma presença. Algo antigo. Algo que se alimentava deles. Ele começou a estudar o passado do terreno. Descobriu que, antes da construção da casa, aquela terra tinha sido usada por uma tribo indígena para abandonar os doentes e moribundos. Um cemitério. Esquecido e amaldiçoado. A tensão crescia dia após dia. George e Kathy brigavam o tempo todo. As crianças não dormiam mais. Barulhos de passos ecoavam durante a madrugada. O choro de uma criança era ouvido pelos corredores, mesmo quando todos estavam acordados. No 28º dia, algo aconteceu. Algo tão grave que fez a família fugir em plena madrugada, levando apenas a roupa do corpo. Eles nunca contaram exatamente o que viram. Nunca detalharam aquela última noite. Mas disseram que se tivessem ficado mais um minuto, não sairiam vivos. A história virou livro. Virou filme. E virou dúvida. Muitos questionaram. Chamaram de fraude. Disseram que tudo não passava de invenção para lucrar com a tragédia. Mas os Lutz nunca voltaram atrás. Nunca mudaram a versão. E até o fim de suas vidas, mantiveram o mesmo relato.
Céticos, estudiosos e caçadores de fantasmas entraram na casa ao longo dos anos. Alguns saíram dizendo que era tudo normal. Outros nunca mais falaram sobre o que viram lá dentro. O caso dividiu o mundo. Havia algo real naquela casa? Ou seria o poder do medo manipulando a mente de uma família fragilizada? A linha entre verdade e ilusão é tênue. Mas antes de responder essa pergunta, precisamos ir mais fundo. Entender os detalhes que não foram contados. Revisitar os acontecimentos que ficaram de fora dos livros. E descobrir o que realmente aconteceu dentro da casa 112 da Ocean Avenue. Porque nos bastidores da história oficial, existem relatos ainda mais sombrios, mais perturbadores e completamente esquecidos pelo tempo. Você vai ouvir tudo o que nunca foi mostrado. E talvez jamais durma do mesmo jeito outra vez. Eles fugiram na madrugada, sem olhar para trás, sem levar nada. Apenas o medo e o silêncio. Mas o que aconteceu naquela última noite? O que os Lutz viram ou sentiram, que foi capaz de fazê-los abandonar tudo? Eles nunca contaram. Nem aos amigos, nem à imprensa, nem à família. Mas os sinais estavam lá. Fragmentos escondidos em entrevistas, documentos, gravações antigas. Relatos distorcidos por anos de versões conflitantes. E testemunhas que desapareceram com o tempo. Nos dias anteriores à fuga, George dizia que a casa estava respirando, que as paredes pulsavam como carne viva, que o som que vinha do porão já não era mais apenas um ranger, mas uma voz profunda, grave, falada em uma língua que ele não conhecia. Kathy dizia que sonhava com uma mulher vestida de preto parada na beira da cama. Todas as noites. Imóvel, mas cada vez mais próxima. Na última noite ela acordou gritando, dizendo que a mulher tinha tocado seu rosto, com mãos geladas como pedra. O filho mais novo parou de falar. Por dias. Apenas desenhava círculos, olhos e símbolos estranhos. Alegava que a coisa do porão tinha pedido silêncio. A casa não era mais apenas um lugar. Tinha se tornado algo. Uma entidade. Um organismo vivo. Famintou. Depois que os Lutz saíram, investigadores paranormais passaram a visitar a casa. E entre eles, o casal mais famoso da época, Ed e Lorraine Warren. Especialistas em fenômenos sobrenaturais. Investigadores do caso Annabelle, da casa em Enfield, do caso Perron. Eles disseram que, em Amityville, encontraram o mal em sua forma mais pura. Lorraine relatou que, ao entrar no porão, sentiu uma presença demoníaca tão intensa que mal conseguia respirar. Ed foi atacado por uma força invisível enquanto tentava conduzir uma sessão de EVP, gravação de vozes paranormais. Câmeras fotográficas captaram imagens perturbadoras. Numa delas, há o registro de uma figura infantil com olhos brilhantes no topo da escada. Não havia crianças na casa naquele dia. E segundo os investigadores, ninguém se encontrava naquele andar no momento do clique. Mas aí surgiram os céticos. Jornalistas, especialistas em psicologia. Céticos do mundo inteiro passaram a analisar cada detalhe. Alguns disseram que o casal Lutz inventou tudo para vender o livro. Que o escritor Jay Anson teria aumentado e dramatizado os relatos para atrair leitores. Que George era fascinado por ocultismo e já havia experimentado técnicas de meditação transcendental antes de se mudar. Que os filhos eram jovens demais para saber o que era real ou não. Outros apontaram inconsistências. A casa nunca foi oficialmente inspecionada por fenômenos documentados. Relatórios da polícia não confirmaram atividades paranormais. Vizinhos diziam nunca ter ouvido barulhos ou testemunhado nada de estranho. E mais, a família que se mudou para lá depois dos Lutz nunca relatou nenhum evento sobrenatural. Então, seria tudo uma farsa? Talvez. Mas há algo que permanece inabalável: o impacto psicológico. George e Kathy jamais voltaram a viver da mesma forma. Ambos desenvolveram distúrbios do sono, paranoia e depressão. Mesmo décadas depois, mantiveram seus relatos. Sem mudar uma vírgula. Os Warren também nunca voltaram atrás. E afirmaram até o fim da vida que Amityville foi um dos locais mais perigosos que já enfrentaram. Documentos não incluídos no livro. Mas há uma peça do quebra-cabeça que poucos conhecem. Fitas de áudio desaparecidas. E relatos confidenciais obtidos por investigadores independentes. Um deles fala sobre um quarto escondido atrás da sala vermelha. Uma porta trancada com correntes, visível apenas sob luz negra.
George teria encontrado essa passagem 3 dias antes de fugir. Mas o que havia lá dentro nunca foi revelado. Outras testemunhas disseram que George passou a agir de forma agressiva. Falava sozinho. Riscava símbolos no chão. Chegou a ameaçar um dos filhos durante um episódio de aparente possessão. Kathy, ao ser entrevistada anos depois, afirmou que acreditava que a casa não estava apenas assombrada, mas que era um portal. Um ponto de energia negativa. Um nó espiritual. Para alguns é loucura. Para outros é verdade demais para ser aceita. A linha entre sugestão psicológica e realidade sobrenatural é nebulosa. Ainda mais quando envolta em tragédia, luto e fragilidade emocional. Mas há um detalhe curioso. Os assassinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr. nunca foram completamente explicados. Todos os membros da família foram mortos com tiros de rifle. E mesmo assim, nenhum vizinho ouviu os disparos. Nenhum dos familiares acordou durante os tiros. Nem se mexeram, como se algo os tivesse mantido adormecidos. Análises toxicológicas não encontraram sedativos. E a posição dos corpos indica que todos foram mortos enquanto dormiam. Calmamente. Sem luta, sem resistência. DeFeo mudou sua versão diversas vezes ao longo dos anos. Em uma delas disse que cometeu os crimes com a ajuda de vozes. Em outra, afirmou que não agiu sozinho, mas nunca revelou quem o teria ajudado. Será que havia algo mais naquela casa, antes mesmo dos Lutz? Algo que influenciou Ronald? Algo que ficou e esperou? A resposta talvez esteja nas ruínas do tempo, em registros esquecidos, em detalhes ignorados por quem quis rotular tudo como invenção. O fato é que até hoje Amityville desperta medo, fascínio e dúvidas. Há quem diga que a casa foi reformada, que tudo voltou ao normal. Mas ainda hoje, quem passa pela Ocean Avenue evita olhar diretamente para ela. E quem morou ali prefere não falar sobre isso. Verdade ou fraude? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas se tudo isso foi uma invenção, por que o medo permanece? Por que sentimos calafrios só de ouvir o nome? Amityville. Algo naquela casa tocou um nervo coletivo. Despertou memórias que não são apenas nossas. Medos ancestrais. De algo que mora no escuro e que, às vezes, escolhe uma casa para se manifestar. O horror pode ser explicado, mas o medo verdadeiro, esse não precisa de provas.